Olá, meu nome é Gustavo Carvalho Silva, sou estudante de Engenharia Elétrica do IFBA e neste vídeo eu vou apresentar a análise de sistemas discretos com transformada Z da disciplina Análise de Sinais e Sistemas. O objetivo desse trabalho é aplicar a transformada Z e exercitar a implementação de sistemas lineares discretos em Python, analisando suas respostas ao impulso e ao degrau, bem como a função de transferência. O primeiro passo foi criar dois exemplos originais de sistemas lineares discretos a partir da equação das diferenças. Então, a partir daquela equação, a gente definiu os dois sistemas. O primeiro passo, que é obter a função transferência h de z, a transformada z de sinais deslocados no tempo é transformada de x de n menos k é igual a z elevado a menos k x de z. Aplicando a transformada z ao sistema 1, a gente chega à seguinte equação. Logo após, para obter h de z, a gente passa todos os termos y de z para um lado e o x de z para o outro lado, chegando na seguinte equação. Fatorando, a gente pode obter a função transferência h de z em z a menos 1. O mesmo foi feito para o sistema 2. Aplicando a transformada, chegamos nessa equação. Depois, isolando os termos e fatorando, chegamos na função transferência do nosso sistema. Então, aqui no ambiente do Colab, eu fiz esse código para seguir com o trabalho. Primeiro importei algumas bibliotecas, depois eu criei uma função aqui, analisar sistema, que recebe três parâmetros. B, que é os coeficientes do numerador da função transferência, A, que é os coeficientes do denominador da função transferência, e nome para definir qual sistema que é. E neste bloco usamos essa função para calcular os zeros, polos e o ganho da função transferência. E essas linhas elas geram a resposta ao impulso do sistema. Temos um vetor n que vai de 0 a 14, que representa os instantes de tempo. Essa função signal de impulso, ela calcula a resposta ao impulso com base nos coeficientes b e a. Do mesmo modo, fizemos o código agora para a resposta ao degrau, usando a função signal da step. Isso mostra como o sistema se comporta a uma entrada que vale 1 a partir do tempo 0. E nessa parte do código a gente fez para plotar a resposta em frequência, magnitude e fase, ou seja, módulo e fase, em gráficos separados. Aqui a gente tem os sistemas definidos, sistema 1 com sua função transferência, os coeficientes do numerador e os coeficientes do denominador. Então vamos para a parte dos resultados desse código, começando analisando os três principais elementos de uma função transferência, os zeros, os polos e o ganho. Primeiro foi feito para o sistema 1 e chegamos aos seguintes resultados. Os zeros, eles são as raízes do numerador da função transferência e ele indica a frequência ou região onde a resposta do sistema é nula ou atenuada. Os polos são as raízes do denominador da função transferência. Eles determinam a estabilidade do sistema. Se todos os polos estão dentro do ciclo unitário, o sistema é estável. E o ganho mostra o quanto o sistema ele amplifica ou atenua o sinal de entrada. Este gráfico do diagrama de polos e zeros do sistema 1 mostra a localização dos zeros e polos da função de transferência no plano complexo Z. Os dois polos, simbolizados pelo X laranja, estão dentro do ciclo unitário e indica estabilidade no sistema. E o zero em menos 0,5, que contribui para a forma de resposta ao impulso ou degrau, cancelando parte da resposta em baixa frequência. Agora, partindo para o gráfico de resposta ao impulso do sistema 1, mostra como o sistema reage a uma entrada do tipo impulso unitário, ou seja, com uma entrada com valor 1 no instante n igual a 0 e 0 nos demais. O gráfico mostra uma oscilação inicial que decai rapidamente até se estabilizar. Isso mostra que o sistema é estável, pois a resposta ao impulso não cresce indefinidamente. E como os polos estão dentro do ciclo unitário, como a gente viu no gráfico dos polos, a resposta ao impulso deve decair com o tempo. Agora, na resposta ao degrau do sistema 1, mostra como o sistema se comporta quando a entrada é uma função degrau, ou seja, 1 para todos os valores a partir de n maior ou igual a 0. O sistema ele apresenta uma subida e depois se estabiliza de um determinado valor. Isso mostra que o sistema possui um ganho finito e comportamento previsível e estável a longo prazo. E isso era esperado, porque sistemas estáveis sempre têm resposta ao degrau limitada. O valor final depende da soma dos coeficientes do numerador e denominador da função transferência. Então aqui a gente tem os gráficos de resposta em frequência do módulo, que a curva de ganho mostra uma certa atenuação em altas frequências
E a curva de fase, o sistema ele é discreto e de segunda ordem com apenas um zero e dois polos. E como os polos estão próximos da origem, a resposta em alta frequência é atenuada. Comportamento típico de um filtro passa-baixa ou passa-faixa com transientes suaves. Agora a gente tem aqui o mesmo para o sistema 2. Chegamos a estes zeros, este polo e este ganho. No gráfico a gente pode analisar como no sistema 1, né, os polos estão dentro do raio unitário, ou seja, mostrando que o sistema é estável. A resposta ao impulso, ele reage a uma entrada de tipo impulso unitária com uma oscilação inicial e decai rapidamente até se estabilizar, mostrando que o sistema é estável. E a resposta ao degrau apresenta uma subida e depois se estabiliza em um determinado valor. E isso mostra que o sistema possui um ganho finito e um comportamento previsível e estável a longo prazo. E o gráfico da resposta em frequência para o sistema 2, o gráfico da magnitude, mostra o quanto o sistema amplifica ou atenua diferentes frequências. A magnitude está baixa para frequências baixas e ela aumenta gradualmente até atingir um pico, a banda de passagem. Depois ela cai novamente, indicando que o sistema está atenuando frequências mais altas. E já na resposta de fase, o gráfico de fase mostra o quanto o sistema atrasa ou adianta a fase de cada componente senoidal da entrada. A fase ela começa em zero e vai se tornando negativa à medida que a frequência aumenta. E isso representa um atraso progressivo na fase do sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Então, com essa análise, conseguimos concluir que ambos os sistemas são estáveis, pois todos os polos estão dentro do ciclo unitário. E os gráficos de impulso integral ele ajuda a visualizar o comportamento dinâmico do sistema ao longo do tempo. Obrigado por assistir.